Tá. Pedido do secretário. Então sai ano que vem, não sei se em janeiro ou em dezembro, mas sai ano que vem. Vai premiar quem está estudando, né? Tá. E não só o 40 vagas. 40 vagas é o que está estimando. Show. De boa, valeu. Vai chegar pelo menos o dobro disso. Palavras dela, pelo menos o dobro disso. Ela não dá ponto sem nó, tá? Mas ela realmente, quem conhece ela sabe a seriedade que ela trabalha. Beleza? E para isso, vocês têm que trabalhar da contabilidade. Aí já não é mais comigo, tá? Então, professor, seja bem-vindo aí. Obrigado, Fantônio. Obrigado mesmo aí. Aí. Se ele soltar um esporro, ele tá normal, estão acostumados comigo também, que eu solto em aula, então tá tranquilo. O pessoal do Rio é meio desbocado, mas vocês estão em excelentes mãos aí, tá? Meu amigo lá do Alfacom e agora o professor do LAC também. Prazer enorme, irmão. Obrigado, aí, tá? Vamos com tudo. Qualquer coisa, sabe, né? Manda um WhatsApp aí pra gente, qualquer dúvida. Semana toda, overdose. Semana toda, overdose. Vamos lá, gente, então? Podemos? Galera, boa noite a todos, tá? Sejam muito bem-vindos. É prazer enorme aí fazer parte desse projeto. Projeto aí que fiquei feliz do Fantônio ter me convidado. Sei que contabilidade para muitos, né, é algo de outro mundo, né? Eu não sei aqui, algum de vocês é formado já em contabilidade? Você, né? Mas para quem não tem a contabilidade como formação, pode ser um desafio a mais. E a gente veio para tentar desconstruir justamente essa questão, meu Deus, é absurdo contabilidade e tudo mais. Assim, também não vou dizer que é algo trivial, simples, né? Mas que dá para a gente acompanhar. O material foi produzido com muito carinho para vocês. A gente tentou fazer uma sequência lógica para vocês estudarem por essa sequência, né? Então, teremos 7 encontros, né? Durante a semana à noite, sábado de manhã e de tarde, beleza? E nós vamos voltar aqui mais à frente para fazer contabilidade avançada, né? Ou seja, então, geral agora, e depois avançada. Oi? Domingo não. Domingo é o dia que eu já estarei retornando. Então, por isso que sábado a gente vai duplicar aqui, tá? Bom, então meu nome é Anderson Fumax, tá? Um sobrenome um pouco diferente, né? F-U-M-A-U-X. Na França seria Fumot, né? Mas eu não fumo, né? Eu tomo só minha cervejinha. Ontem, inclusive, o Fantoni me levou para comer lá na peixaria. Nunca tinha comido peixe Leles. Nossa, gostei muito, né? Muito bom, né? Tomei um chopinho lá artesanal, então fiquei feliz da vida, cheio de disposição aqui para vocês. Já gravei pela manhã, né? Trabalhei à tarde, porque eu atuo no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como perito, né? Então vou entrar de férias quarta-feira, então à tarde eu estava trabalhando por lá, no home office, né? Para estar de noite aqui com vocês. Bom, então, contabilidade geral, tá? Uma coisa que eu gostaria de desconstruir, se algum de vocês, né, estiver pensando nisso, Anderson, eu tenho medo de contabilidade porque envolve muito número, tem que fazer muito cálculo. Nada disso, tá? Contabilidade envolve número, mas cálculo que você faz na contabilidade é o menos problemático, é o menos dificultador, tá? Na verdade, o grande dificultador da contabilidade é você saber por que aquele número está ali. Interpretar aquele número ou por que aquele número está ali. Não fazer o cálculo é simples. Um cálculo de matemática financeira pode ser muito mais trabalhoso do que de contabilidade. O de estatística é muito mais trabalhoso, né? A contabilidade não tem como atributo ter cálculos assim muito absurdos, tá? Bom, então, para quem, né, nunca tinha ouvido falar na minha pessoa, né, sou carioca, né, como o Fantoni comentou, minha área de atuação é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tá? Atuo como perito contábil lá, sou contador de formação, tá? Fiz um mestrado em contabilidade para respirar contabilidade, para justamente poder, né, debatermos aqui, trocarmos experiências, né? Já tenho alguns anos, né, de docência lá no Rio, né, de concursos públicos, né, de outros cursos. Publiquei 3 obras, né? Uma recentemente vai ser a 2ª edição, né, que é a IFRS na prática, né? Para quem não conhece as IFRS, né, a gente vai falar muito sobre elas, são as normas internacionais de contabilidade, né? Então, publiquei um livro que tratava somente disso, e esse ano vai sair a 2ª edição, tá? Mas o nosso objetivo aqui é ser muito sucinto, muito objetivo, trazendo sempre o cerne de cada questão. Então, a gente hoje vai fazer uma aula um pouco mais teórica, não menos importante. Por quê? A contabilidade, ela precisa ser entendida sob o seu aspecto conceitual, para que quando eu for fazer um lançamento contábil mais na frente, eu entender aquele conceito que foi passado no dia de hoje. Tá? Então, tudo bem? Então, no material de vocês devem ter visto que eu segreguei as questões por aula.
né? Temos aqui 7 encontros, então temos 7 aulas de exercícios. Tá? Hoje, basicamente, nós vamos falar dos conceitos básicos de contabilidade, tá? E vamos falar da estrutura conceitual. Tá? Então, hoje é muito conceito, tá? Mas não é menos importante. Várias questões de prova vêm com conceitos e às vezes o cara erra. Por exemplo, no podcast que a gente fez hoje, né, agora por volta das 18 horas, né, eu digo 18 horas porque é 19 horas horário de Brasília, né? Eu ainda não me acostumei de ser aqui um horário, né, 1 hora menos, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas falam que a contabilidade é uma ciência exata, por envolver número, e não é. A contabilidade é uma ciência social. Assim como... Tem algum administrador aqui? Economista? Não? Contabilidade, administração, economia, são ciências sociais. Não é uma ciência exata. Vocês acreditam que isso já caiu em prova? De afirmar que a contabilidade é uma ciência exata. CESP, certo ou errado. Então, eu preciso conhecer um pouco sobre isso. Tá? Então, o que acontece? Eu não vim aqui para tentar ficar discutindo aqui sobre a teoria da contabilidade. Isso a gente pode fazer, de repente, tomando um chopp lá no Lelis, se vocês quiserem ir lá com a gente de novo, né? E a gente discute lá sobre teoria de contabilidade, mas, assim, ao meu ver, eu tenho que partir do seguinte: conceito de contabilidade e aplicabilidade de contabilidade, para fins de concurso público. Tá? Então, a contabilidade é uma ciência social. Tá? Por que uma ciência social? Primeiramente, porque a contabilidade ela envolve um conjunto de princípios, que nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, né? E a ação da contabilidade impacta toda a sociedade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Se a gente for parar para pensar, vamos imaginar aqui o LAC concurso. O LAC concurso precisa ter contabilidade. As informações do LAC concurso, imagino eu, que devem ser relevantes para os funcionários do LAC. Ou seja, se o LAC não pagar salários, você vai ficar meio chateado com o LAC, não é isso? Né? Se o LAC não pagar salários, você vai ficar meio chateado. Então, eu preciso saber se o LAC tem condições de pagar salário. O banco, que talvez o curso possa ter pego emprestado dinheiro, ele também tem interesse na informação contábil do curso, para saber se aquele curso tem condição de pagar aquele empréstimo. Um sócio ou investidor de fora, ele também tem interesse na informação contábil do curso, porque se eu aporto dinheiro no curso, é porque eu quero o retorno daquele investimento. Então, a informação contábil, ela impacta toda a sociedade. Então, também por isso, ela é chamada de ciência social. Tá? E reúne um conjunto de princípios que devem ser seguidos por todos aqueles que praticam contabilidade. Então, a gente vai falar sobre esses princípios um pouco mais à frente. Tá? Bom, mas dentro disso, né, esse conceito aqui que nós estamos falando, ele foi definido no primeiro Congresso Nacional de Contabilidade. Esse primeiro congresso aconteceu em 1924. Meus amigos, tem quase 100 anos aqui. Então, nesse congresso foi definido que a contabilidade é uma ciência, tá, que pratica as funções de orientação, controle e registro. Eu não gosto muito de mnemônicos não, né? Mas, para quem gosta, lembre-se de OCR. Orientação, controle e registro. Por que orientação? Porque a contabilidade, a gente vai ver ao longo do tempo, ela gera informação, né, para o processo de tomada de decisão. Com a contabilidade, com a informação contábil, várias pessoas conseguem tomar decisões através dessa informação. Por exemplo, vamos pensar uma empresa de capital aberto, que negocia ações em bolsa. Os investidores podem continuar decidindo em aplicar recursos naquela empresa ou tirar os seus recursos, não é isso? Se aquela empresa não gerar lucro, o que eu estou fazendo com aquele meu investimento lá? Não é isso? Um fornecedor de matéria-prima de mercadoria. A empresa compra a prazo. Se ela compra a prazo, é porque eu tenho confiança que aquela empresa vai me pagar. Se aquela empresa começa a mostrar resultados ruins, você acha que o fornecedor vai
continuar vendendo a prazo? Bem provável que não, né? O banco, quando empresta dinheiro, ele empresta dinheiro analisando o perfil daquela entidade e te cobra uma taxa de juros X por conta daquele perfil. Se o seu perfil começar a ser analisado como mais arriscado, ou o banco não vai emprestar mais para você, ou a taxa de juros que ele vai cobrar vai ser mais alta, não é isso? Então, ou seja, várias pessoas jurídicas ou pessoas físicas tomam decisões através da contabilidade ou através das informações geradas pela contabilidade. Tudo bem para vocês? Tá? Bom, função de controle. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Uma das principais funções da contabilidade é a função de controle. Ué, controle do quê? O que vocês imaginam que a contabilidade controla? Vocês têm alguma ideia? Tirando meu amigo que é contador. Já sabe a resposta. Né? Patrimônio. Ou seja, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. Que a gente vai falar a partir de amanhã com mais ênfase, tá? Como eu comentei hoje a aula é bem teórica aqui. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Então, como uma das funções da contabilidade é controlar o patrimônio, nós acabamos de afirmar que uma das funções da contabilidade é uma função administrativa. Como assim função administrativa? De controlar o patrimônio. Ou seja, vocês concordam aqui que se o LAC comprar mais cadeiras, ela desembolsa recursos. Essas cadeiras não precisam ser contabilizadas? Precisam, né? Se eu vender qualquer bem aqui, eu não preciso contabilizar essa venda? Precisa contabilizar. Se eu pego um empréstimo no banco, eu não preciso contabilizar esse empréstimo? Se eu pago salários, eu não preciso contabilizar isso? Então, isso é o controle do patrimônio. E este assunto nós vamos tratar de forma muito detalhada a partir de amanhã. Tá? Ou seja, patrimônio. O que é o patrimônio? Do que se constitui o patrimônio de uma entidade? Até aí tudo bem para vocês? Tá? Então, contabilidade não é ciência exata. Tá? Não é ciência exata, é uma ciência social que pratica as funções de orientação, controle, né, e registro. Então, eu comentei com vocês o seguinte, qualquer variação patrimonial, qualquer fato que altere o patrimônio de uma entidade precisa ser o quê? Registrado. Eu não posso passar despercebido. A contabilidade não pode ser omissa em relação a transações que ocorrem naquela entidade. Tudo precisa ser registrado. Ok para vocês? E a gente vai falar mais à frente que esse registro aqui vai ter uma técnica específica que aí talvez será uma parte que alguns de vocês podem ter um pouco de dificuldade, é a escrituração, que é uma técnica contábil. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? Vamos ter um bloco, uma aula específica de escrituração essa semana ainda. Mas o registro contábil é feito através de uma técnica chamada escrituração. Ok por enquanto aqui? Tudo bem? Tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem super à vontade, por favor. Inclusive, a gente a dinâmica da aula fica melhor quando vocês perguntam. Beleza? Porque aí chama a discussão, chama essa coisa toda, senão eu mesmo vou provocar vocês. Beleza? Tranquilo? Tá? Bom, então analisando esse cenário aqui, bom, eu já consigo visualizar, então, a contabilidade então não é uma ciência exata. Se isso cair em prova, eu já descarto essa possibilidade. Tá? Então, eu posso dizer que a contabilidade pratica as funções de orientação, controle e registro. Ou seja, fornece informação para tomar decisão, controla o patrimônio da entidade, que é objeto de estudo da contabilidade, e registra todos os fatos e atos que são transacionados por uma entidade. Agora, algo muito importante mesmo. Essa definição aqui é a definição de contabilidade como ciência. Tá? Existem vários tipos de contabilidade, vocês sabiam disso? Ou vários segmentos de contabilidade? Existe a contabilidade geral, que é essa que nós estamos
falando aqui hoje. Existe a contabilidade de custos, que também é uma disciplina que cai na prova de fiscal normalmente, que eu sou apaixonado por essa disciplina, inclusive. Né? A gente fez uma aula dessa na semana passada, em outro lugar, né? Para um outro concurso. Existe a contabilidade tributária, voltada só para apuração de tributos. Existe a contabilidade de seguros, contabilidade ambiental, contabilidade de instituição financeira, contabilidade gerencial, contabilidade pública. Ou seja, vocês que estão na vibe de concurso, caso, né, queiram fazer alguma prova para de controle, por exemplo, algum tribunal de contas, por exemplo, com certeza vai ter contabilidade pública. Tá? E onde eu quero chegar com isso? Porque essa definição de contabilidade, ela é a definição geral de contabilidade, sem entrar no mérito se é de custo geral, tributário e tudo mais. Então, algo importante aqui que a gente vai falar esta semana. Este conceito aqui, ele fala que a contabilidade é uma ciência social que pratica as funções de orientação, controle e registro de todos os atos e fatos que ocorrem dentro de uma entidade. Eu quero chamar a atenção para esse ponto aqui, meus amigos, porque nós vamos estudar ou vamos focar no registro dos fatos administrativos ou dos fatos contábeis. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando chegarmos a essa aula específica, a CESP ama esse assunto. Se por acaso a prova da Cefaz for CESP, certamente vai ter esse assunto, de atos e fatos administrativos. Mas está no material de vocês, a gente vai falar sobre isso essa semana. Mas a contabilidade geral, ela foca nos fatos. Os atos não têm obrigatoriedade de ser registrado à luz da contabilidade geral. Como é esse conceito? É da contabilidade como um todo? Por exemplo, a contabilidade pública precisa registrar também atos administrativos. Olha que interessante isso. Qualquer ato administrativo relacionada por uma entidade pública deve ser registrada. Por quê? Força de lei. Porque como a contabilidade pública trabalha com patrimônio público, qualquer informação que poderia vir a modificar o patrimônio é objeto de contabilização. Como esse conceito ele não é de contabilidade geral, é contabilidade genérica, ou seja, qualquer contabilidade, entra atos e fatos. Eu estou falando isso porque vai ter uma aula nossa que o nosso foco será somente em fatos, porque a contabilidade geral realmente só contabiliza obrigatoriamente fatos. Atos somente se ela optar por fazer ou obrigatoriamente na contabilidade pública, que não é o nosso foco aqui no momento. Tudo bem para vocês? Beleza? Ok? Querem fazer alguma pergunta? Fiquem super à vontade. Você falou da escrituração, né? Aí, se eu compro uma mercadoria, ela é perecível, eu já tive aquela despesa de comprar. Aí ela estraga, eu tenho que contabilizar em algum lugar? Então, você me deu um exemplo muito importante que a gente vai desconstruir um pouquinho isso. A compra dessa mercadoria não é uma despesa. Tá? Ela vai pro caixa, né? Ou seja, ela aumenta o patrimônio do ativo, simultaneamente pode ou reduzir um ativo, se for à vista, ou aumentar o passivo, se for a prazo. Mas eu estou dizendo que se for uma coisa perecível, Sim. eu não vou vender ela, já estragou, vou jogar. Isso, então, aí são dois momentos, entendeu? Ou seja, eu vou ter a aquisição da mercadoria, que é um ingresso de um ativo. Tem que ser um ativo passivo. Se eu for comprar a prazo, vai aumentar o meu passivo. Se for comprar à vista, vai ser um fato permutativo. A gente vai falar sobre isso mais à frente, né? Agora, isso gerou um fato contábil. Eu queria saber se era fato ou se era ato. Fato. Teve o fato gerador, comprei. Quando esse material ele estraga, gera um outro fato. Vou ter que reconhecer uma perda de estoque por ser perecível, alguma coisa desse sentido. Tem que ser escriturado. Por quê? Aquele ativo que aumentou meu patrimônio vai ser baixado. E eu preciso justificar a baixa daquele estoque. Ele não saiu por venda, saiu como perda. Conseguem perceber isso? Se ele sai por venda, ótimo. Baixa o estoque, gera uma receita
e apuro o meu lucro. Receita menos custo de venda. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Nesse caso, baixou sem ter receita alguma. Então é despesa. Vou pôr até... Assim, ele vai até diminuir o meu lucro por conta disso. Tudo bem? São dois fatos distintos, os dois devem ser reconhecidos na contabilidade. Até porque eles podem acontecer em momentos diferentes, em anos diferentes, né? Porque vamos imaginar que hoje são 29, né? Eu compro o estoque hoje, 29. Então ele afetou o patrimônio do exercício 2021. Aí a perda só pode, de repente, ocorrer em 2022. Vai afetar 2022. Então repara que o fato gerador, né? Sim, sim. Né? Então, assim, são dois fatos diferentes. Né? Ou seja, é um fato que aumenta o meu ativo pela compra e outro fato que reduz o meu ativo pela perda. Os dois fatos precisam ser registrados. Beleza? Tá? É isso aí, vão perguntar mesmo, tá? Fiquem super à vontade. Bom, quando eu falo das funções da contabilidade, estou me referindo às funções administrativas e às funções econômicas. As funções administrativas têm justamente relação com o controle do patrimônio. Ou seja, a contabilidade, sem ela se esforçar muito, ela acaba tendo uma função administrativa, justamente o quê? Controlando o patrimônio. Quando eu compro, aumenta o meu estoque. Quando eu baixo, diminui meu estoque. Então, eu estou registrando, estou escriturando aquilo tudo ali. Beleza? Tá? Mas, claro, evidente, se eu estiver falando de uma empresa com finalidade de oferir lucro ou prejuízo, a contabilidade também me ajuda a apurar o quê? O resultado da entidade. Se houve lucro ou se houve prejuízo. Então, ou seja, é a função econômica. Né? Tudo isso está no material de vocês, tá? Ou seja, apuração de resultado. Até aí tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Então, de certa forma, eu posso aqui acabar afirmando que a contabilidade possui diversas finalidades. Diversas finalidades. Ué, como assim diversas finalidades, Anderson? Então vamos lá. Quais são as possíveis finalidades que a contabilidade tem? Né? Vou botar aqui, ó. Finalidades. Uma delas, apurar a variação patrimonial. O que seria variação patrimonial? Aumento ou redução de patrimônio. Apresentar a situação patrimonial, econômica e financeira de uma entidade. Anderson, mas qual é a diferença de uma situação patrimonial, econômico e financeira? Bom, como o meu patrimônio está apresentado naquele momento? Por exemplo, em 31 de dezembro de 2021, a empresa vai apurar o seu resultado e vai mostrar o seu balanço patrimonial, que é assunto mais para frente. Qual é a posição patrimonial daquela empresa naquele período? É a posição patrimonial, situação patrimonial. O que eu tenho de patrimônio? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Ativos, passivos, patrimônio líquido, bens, direitos, essas coisas. Beleza? Tá? Outra finalidade. Situação econômica. Pergunta que não quer calar. Para vocês aqui, lucro é igual a caixa? O que vocês acham? A empresa que tem lucro, ela necessariamente tem caixa? A empresa que dá prejuízo pode ter caixa? Pode. Porque a gente vai entender que a contabilidade, de uma maneira geral, a gente vai falar sobre isso muito, trabalha com regime de competência. Eu nem queria entrar muito nesse assunto agora não, mas só para vocês entenderem a lógica aqui. O que é o regime de competência? A gente vai depois falar sobre esse assunto, tá? É só para dar uma incrementada aqui nessa parte. Por exemplo, imagino que a maioria de vocês que trabalhem recebam o salário de vocês no mês seguinte ao mês trabalhado. Não é isso? Então, ou seja, no contra-cheque de vocês, o salário do mês de dezembro vai vir lá, competência, novembro. Então, ou seja,
quando uma empresa vai apurar o seu resultado, que é o lucro ou prejuízo, ela apura pelo regime de competência. Então, ou seja, ela pode dar lucro e às vezes pode não ter um centavo no caixa. Por quê? Se ela efetua uma venda hoje de R$300 mil para receber somente em janeiro de 2022, a receita precisa ser reconhecida. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Tá? Só para vocês terem uma ideia que resultado econômico e financeiro é diferente. Então, ela pode apurar uma receita sem ter recebido R$1 de caixa. Ou seja... Oi? É que, na verdade, quando eu vendo a prazo, eu tenho direito a receber. E o direito vai fazer parte do ativo da entidade. Na nossa própria declaração de imposto de renda, se a gente for declarar lá, está lá, bens e direitos. Os dois, né, fazem parte dos ativos, dos nossos ativos, né? Mas não é caixa ainda, né? É um direito a receber. Então, ou seja, eu tenho uma receita econômica. Por que a receita econômica? Porque o fato gerador ocorreu. E a Receita Federal, ou o fisco estadual, está de olho em quê? Na tua venda. Se você recebeu ou não, o problema é teu, você vai tributar. Então ele está afim do quê? Do tributo. Não está nem para pouco se lixando se você vai receber à vista ou a prazo. Mas para ela você vai ter que reconhecer o fato gerador. E vocês sabem muito bem disso por conta da legislação tributária. Ok para vocês? Tá? Agora, a situação financeira é o caixa que ela tem. As disponibilidades que ela tem. Ou seja, eu posso ter lucro e não ter caixa, e posso ter caixa sem lucro. Ué, como assim? Aí você me ferrou, né, professor? Em que situações você acha que eu poderia ter um caixa com prejuízo? Oi? Não, eu tenho caixa mesmo, eu tenho dinheiro lá, mas não tive lucro. Mas vamos pensar em algo um pouco ainda mais básico. Em que situação eu posso ter caixa, dinheiro no caixa mesmo, e na contabilidade, quando eu for apurar resultado, né, por competência, lucro ou prejuízo, eu ter prejuízo. Eu tenho prejuízo contábil, mas tenho caixa lá. Que situações poderiam ensejar isso? Oi? Ou seja, se eu pego um empréstimo, por exemplo, esse empréstimo, ele gera um passivo, talvez de 60 meses, 48 meses, eu tenho uma dívida lá, mas tem caixa. A dívida não é despesa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, logo na segunda etapa da nossa aula. Despesa é uma coisa, passivo é outra. A gente vai falar sobre isso. E amanhã fortalecer ainda mais esse entendimento. Ou seja, quando você pega um empréstimo, você cria uma dívida, ok para vocês? Mas gera caixa. Então eu tenho caixa. O diretor. A despesa só vai ocorrer quando eu pagar juros. O juro é uma despesa. O principal é um passivo. Como para achar lucro eu tenho receita menos despesa, eu posso ter prejuízo por não ter receita, mas tenho aquele dinheiro no caixa. Conseguem perceber isso? Outra coisa importante, se o sócio da empresa coloca dinheiro nela, aporta recursos, está aportando recursos. Se ele aportar com dinheiro, eu tenho caixa. Ela pode não ter receita alguma, mas tem caixa proveniente do aporte de recursos. Não é lucro. Ou seja, não tem receita, pode até ter um prejuízo, mas tem dinheiro em caixa. E a gente vai ver com o passar do tempo, mas obviamente a gente vai fazer essa análise mais para frente, não é uma contabilidade avançada, existem despesas que não são desembolsáveis. Porra, como uma despesa não é desembolsável? Então vamos lá. Depreciação. Vamos olhar aqui isso aqui tudo. Isso aqui tudo tem uma vida útil, ok? Quando eu adquiri, eu desembolsei caixa. Dessa maneira que eu estou dando aula aqui, está tranquilo para o pessoal me assistir? Tá? Beleza? Não, porque às vezes eu pode perder o foco aqui. O que acontece? Tudo que é adquirido aqui é desembolsado caixa, ok para vocês? Naquele momento, houve a saída de caixa. Só que a empresa precisa reconhecer a depreciação dos seus ativos imobilizados. A depreciação é
a redução do potencial daquele ativo em continuar gerando algum benefício para a empresa. Por exemplo, tem vida útil, tem vida útil, tem vida útil. Com o passar do tempo, a vida útil ela vai o quê? Vai se desgastando. E eu preciso reconhecer isso no meu resultado, como custo ou como despesa, que seja. Mas não é uma despesa desembolsável. Olha que interessante. Já desembolsei lá atrás, quando eu comprei. Então, eu posso ter um prejuízo por conta da depreciação, mas não ser uma despesa desembolsável. Consegue perceber? Então, por isso que a contabilidade ela pode gerar informação econômica e financeira totalmente diferente. Ok para vocês? Tá? E ela também fornece informações que são importantes no processo de tomada de decisão. Falando da empresa especialmente falando, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os usuários da informação contábil. Falando especialmente sobre a empresa, que tipo de decisão, por exemplo, uma empresa poderia tomar com a contabilidade? Uma decisão interna dela aqui, vamos pensar. Adquiro à vista ou a prazo? Pago juros ou não pago? Financio ou compro à vista? Os recursos, eu obtenho mais recursos com os sócios da empresa ou com o banco? O que acontece? Quando eu falo de buscar recursos, a gente vai falar muito sobre isso amanhã, qualquer recurso tem um custo financeiro, que seja. Os sócios têm o recurso financeiro porque eu tenho que distribuir lucros e dividendos, repor aquele investimento, e o banco tem que pagar juros, não é isso? Então, sai mais barato pagar sócio, investidor ou banco? Depende, né? Então, ou seja, tudo isso são decisões tomadas na empresa. Produzo o produto dentro da empresa ou terceirizo? Às vezes é mais jogo terceirizar, né? Ou seja, não produzir dentro dela. Qual é o produto que eu vou descontinuar? Por não me dar uma margem de contribuição, né? Dou um desconto ou não daquele produto? Já ouviram falar em elasticidade? Na economia? Por exemplo, olha, se eu der um desconto de 10%, a minha demanda aumenta em 20%. Então, isso foi bom. Não é isso? Porque a demanda ela aumentou, em termos percentuais, mais do que o desconto que eu dei. Agora, se eu dou um desconto de 5% e a demanda só sobe 2%, talvez não tenha adiantado nada. Então, são decisões que são tomadas a todo momento. Só a contabilidade pode gerar essa informação. Tudo bem para vocês aqui, gente? Beleza? Então, estou fazendo um panorama geral aqui por enquanto, ok? Beleza? Então, vou apagar aqui para a gente prosseguir. Enquanto isso, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, tá? A gente recebe pergunta também dos alunos online? Não, né? Tá. Assim, eles vão ficar até chateados com o que eu vou falar agora aqui. Mas eu até prefiro que as perguntas sejam do presencial, porque senão eu vou ficar toda hora olhando lá para ver se tem alguma pergunta. Aí pode atrapalhar um pouquinho a aula. Todos vocês estão com o material? Sim? Beleza. Com as questões também? Beleza, né? Show de bola. Bom, então vamos prosseguir aqui. Eu comentei que a contabilidade ela é importante para diversas pessoas. Essas pessoas são chamadas de usuários da informação contábil. E esses usuários podem ser divididos em dois grandes grupos. Os usuários internos e os usuários externos. Bom, o usuário interno normalmente está dentro da empresa. Então, por exemplo, o funcionário da empresa costuma ser um usuário interno da informação contábil. Por quê?
porque ele é parte da empresa e, de alguma forma, precisa daquela informação para alguma coisa. Até brinquei com ele ali. Falei, olha, eu sou parte interessada, né, lá no Ministério Público de saber se o Ministério Público tem condições de me pagar. Né? Ou se aquela empresa que distribui o famoso PL no final do ano tem condição de distribuir aquele PL. Então, sou interessado na informação contábil. Os gestores da empresa também são usuários internos, vocês concordam? Se eu for parar a pensar, ou seja, botar aqui os funcionários e os gestores da empresa ou administradores, porque esses caras precisam da informação contábil para tomar decisão dentro da empresa. Como eu comentei agora há pouco, terceirizar, produzir, pegar empréstimo ou pagar à vista, financiado ou não, né? Pego mais recursos com terceiro ou capital próprio, dou desconto ou não. Então, os administradores são usuários da informação contábil. Mas, sem dúvida alguma, a maior parte dos usuários estão aqui, ó, usuários externos. Né? Vocês imaginam quais usuários externos uma empresa pode ter? Quais seriam esses usuários externos? Os bancos, fornecedores, clientes, investidores, são os principais, inclusive, são os principais. Os bancos estão aqui, né? Governo, né? Pô, o governo é interessadíssimo, oh meu Deus, né? Tributa muito, né? Oi? É o sócio, né? É o sócio. Os próprios sindicatos, né? Dependendo, empresas de auditoria, né? Entre outras aqui. Então, ou seja, por que o banco é interessado em informação contábil? Porra, ele que me financia. Também, ele que aplica a taxa de juros lá, ele que me dá, né? Me concede empréstimo. Fornecedor é o cara que deixa eu pagar a matéria-prima a prazo. Né? O cliente me vê como um fornecedor. Se for parar a pensar, porque o cliente ou compra um produto meu, ou ele paga por um serviço meu. Então, ele me tem como um fornecedor. Né? Os investidores, talvez, são os principais usuários da informação contábil. Uma empresa de capital aberto, eles colocam dinheiro na empresa, não é isso? O governo, como ela falou, é o sócio. Né? Você está bem, o governo está bem. Você está mal, o governo quer saber de você. Não é isso? Né? Os sindicatos, que acabam utilizando as informações contábeis para tentar pleitear melhorias em remunerações, em benefícios e tudo mais. E as empresas de auditoria, que elas precisam da informação, né, para fazer o seu trabalho. E a gente vai falar um pouco delas aqui. Até aí, tudo bem para vocês? Beleza? Tá? À vontade. O auditor, no curso da auditoria, ele continua sendo usuário externo? Então, o auditor independente, o auditor externo, né, o que é contratado, ele é externo. O auditor interno, aí é da empresa. Né? Aí ele faz parte aí dos funcionários. Tá? Pergunta boa sua, porque eu tenho dois tipos de auditoria. Né? Ou seja, eu tenho auditoria interna, quando a empresa tem, né, esse núcleo de auditoria interna, né, e se ela é uma empresa de capital aberto ou uma empresa de grande porte que necessita, né, que as suas demonstrações sejam chanceladas por alguém de fora, esse profissional, que é auditor independente, vai ser um usuário externo. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Professor, Oi. eu já vi em outro material que funcionário seria externo. Por quê? Externo. Porque fala assim que pelo que eu entendi, né, do material, que ele não implica direto, ele só quer saber se, mas não teria as informações que ele tem, não tem nenhuma decisão relacionada à empresa. Na verdade, assim, a gente considera o funcionário como usuário interno porque ele está dentro da organização. Ou seja, quais são aquelas pessoas que estão dentro da organização? São os administradores, gestores e os funcionários. Né? Agora, claro e evidente, já caiu questão de prova isso, eu acho que está tendo matéria de vocês. Eu não vou dar spoiler, não. Né? Eu não vou falar, não tem problema não. Um funcionário, ele pode ser um investidor, por exemplo. Se for parar a pensar. Né? Eu posso ter um funcionário que compra ações da própria empresa. Então, ele é simultaneamente usuário interno e externo. Só que aí o que acontece?
vamos dizer assim, a natureza da informação que ele precisa são diferentes. Como investidor e como funcionário. São conflitantes, inclusive. Né? Então, a gente considera um funcionário normalmente como interno que está dentro da organização. Então, para ele, é interessante, sim, conhecer como a empresa dele se encontra. Porque ele é parte beneficiária daquilo, de alguma forma. Mas ele está dentro da organização. Então, por isso que a gente considera normalmente o funcionário como interno. Não que ele não possa também ser externo, mas ele precisa ter alguma outra característica aqui. Beleza? Tá? Um exemplo, igual na empresa que eu trabalho, é um grupo muito grande, né? Então, tem diretores que eles são funcionários e eles são acionistas. Ele entra como investidor e externo ou não? Então, os dois. Os dois. Porque é comum, inclusive, as empresas remunerarem os altos executivos com ações. Por quê? É uma forma de prender o cara. É uma forma de estimular, de motivar, né? Sim. Então, quando a empresa faz isso, ela quer motivar os funcionários a dar lucro para a empresa. Porque eles só poderão resgatar sem perder lucro, né? Só que normalmente, aí já é um adendo aqui que eu faço, que até sai um pouco da contabilidade. Normalmente, quando a empresa ela possibilita o funcionário a ter ações dela, ela faz algumas contrapartidas, tá? Não sei se é o caso aí, mas, por exemplo, ó, você vai ter que ficar pelo menos 3 anos comigo. Né? Porque, pô, imagina, pô, o cara saiu com 6 meses, eu dei o lucro, foi embora. O lucro não se realizou em dinheiro. Inclusive, ao início da derrocada do Ike Batista, das empresas X, foi por conta disso. O Ike sempre foi um profissional, um executivo, que sempre trabalhou com especulação. Sempre ganhou muito dinheiro com especulação. Perdeu também, mas ganhou muito dinheiro com especulação. O que ele fez? Quando ele começou a construir aquele império dele, do grupo X, EBX, MMX, OGX e tudo mais, né? As empresas X, no tocante àquela empresa de petróleo, especialmente falando, né, que nunca tinha explorado uma gota de petróleo, mas ele contratou na época os melhores profissionais da área no Brasil e até de lá de fora. Inclusive o presidente do Flamengo atual era um dos diretores executivos da época. O pessoal até brincar, o dinheiro do Flamengo vem de lá, da época do Ike Batista e tudo mais, né? O pessoal bota essa pilha. Então ele contratou muita gente boa. Então pareceu ao mercado, aí o mercado também gosta de trabalhar com especulação, né? Que a empresa estava bombando, né? Assim, estava assim, caminhando para o ápice, para o apogeu. Passou isso para o mercado. E ele remunerou justamente os principais acionistas com ações. Só que esses caras eram bons, sabiam que a empresa não ia extrair aquela quantidade de petróleo que foi divulgada. Então, o que eles fizeram? No primeiro momento que eles tiveram a possibilidade de vender as ações, eles fizeram. E aí saíram da empresa. Então, assim, eles venderam no ápice, que aí, porra, as ações começaram a só aumentar. No primeiro momento aqui, eles saíram. Então, normalmente as empresas acabam restringindo as ações com algumas contrapartidas, né? Mas isso é super comum. Mas eu entendo que o funcionário é interno, tá? Mas nada dificultaria ele também ser investidor aqui, ser um funcionário. Oi? Normalmente é interno. Normalmente, assim, dificilmente a banca considera como externo. Pelo menos nunca vi. Tá? Nunca vi. Tá? Beleza? Bom, então, são esses caras aqui, né, que são, vamos dizer assim, eles são partes interessadas, né, na informação contábil. Poderia ter outros aqui, mas eu não vou ficar aqui esgotando, que aí não vai fazer muito sentido. Tá? Bom, só que a contabilidade, para ser efetivamente aplicada, eu preciso de ter técnicas contábeis. A contabilidade, ela possui técnicas contábeis para ser exercida.
Vou falar lá. Então vamos lá. Quais são as técnicas contábeis, né, que a nossa doutrina reconhece como tal? A primeira é a escrituração, que eu falei com vocês, que a gente vai ter um bloco específico disso, tá? Escrituração consiste no registro. Falam da contabilidade geral, registro dos fatos. Dos fatos. Para fins de contabilidade geral. Sabendo que a contabilidade de uma maneira macro também registra atos, tá? Então, é uma técnica contábil que envolve registrar fatos. Vamos ter uma aula somente disso. A gente vai perturbar vocês com isso. A segunda técnica é a elaboração das demonstrações contábeis, que aí vem balanço patrimonial, demonstração do estado do exercício e entre outras demonstrações. Na contabilidade geral, eu só vou trabalhar com balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Quando chegar na avançada, vamos falar de demonstração do resultado abrangente, demonstração dos fluxos de caixa, que certamente vai cair. Pelo menos faz anos que eu não vejo uma prova de fiscal que não cai fluxo de caixa. Por que cai, professor? Porque o pessoal sempre erra. Então vai cair, né? Demonstração do valor adicionado, que é uma demonstração que só existe no Brasil, e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, além das próprias notas explicativas. Mas, no primeiro momento, só balanço patrimonial e a nossa famosa DRE. Então, essa elaboração das demonstrações contábeis, vou até botar aqui, ó, consiste justamente no seguinte. Bom, o fato de registrar vários fatos contábeis, fatos administrativos, vamos pensar pela lógica do investidor. Vamos imaginar uma Petrobras, por exemplo, que tem milhares de movimentações, até mesmo por dia, né, se eu for falar do grupo econômico dela. Para o investidor, sinceramente falando, vamos imaginar vocês alguém aplica em ações aqui? Assim, o pessoal... Aplica? É o que o pessoal fala que é rico. Não, não é disso não. Qualquer assim, investimento de 500 mil reais você pode aplicar em ações. Assim, na verdade, o que acontece? O pessoal fica brincando, né? Tu é rico, tua aplicação e tal, não sei o quê. É porque acontece, galera, no médio e longo prazo, a ação, normalmente, sempre vai dar um retorno maior do que qualquer investimento em renda fixa. Isso é fato. Tá? A questão é você conhecer o que você está investindo e ter sangue frio na hora quando baixa o valor da ação. Eu não tenho. Não, sério, não tenho. Porque eu também não tenho tempo para acompanhar. Então, por exemplo, lá no Rio minha vida é muito frenética, né? Então, o que acontece? Para o cara que investe em ações, opções de ações, você fica acompanhando. Né? A alta, a baixa, o que está acontecendo ali, o que pode impactar negativamente, positivamente. E, às vezes, a ação que valia 100 cai a 10. Porra, meu irmão. Imagina, tu trabalha pra cacete pra botar lá 5 mil reais lá no, né? Porra, aí 5 mil reais caiu pra 50 reais. Porra, eu não tenho coração pra isso não. Tem não. Então, mas sim, você tem que ter sangue frio porque isso vai retornar em algum momento, entendeu? É você saber por que você está investindo em ações, porque se for curto prazo, talvez não seja o melhor investimento, ok? Mas assim, ainda assim é a melhor opção. Assim, para quem está se despreocupado, é a melhor opção, né? Então, ou seja, a elaboração das demonstrações contábeis, ela fala o seguinte, cara, porra, a Petrobras ficou registrando uma porrada de transação durante o ano todo. Pô, mas eu não quero ficar acompanhando, eu quero saber o estado final. Deu lucro ou prejuízo, quanto tem de caixa, quanto tem de dívida, é isso. Então, as demonstrações contábeis mostram de forma consolidada tudo o que ocorreu durante o ano. Balanço patrimonial é a posição patrimonial. É isso, o caixa é isso. A DRE, a gente vai falar mais à frente, é lucro ou prejuízo. Então, é isso que me importa. Ou seja, então eu preciso ter a técnica da elaboração. Eu estou evidenciando tudo o que ocorreu durante o ano. Tudo bem para vocês aqui? Estou consolidando, estou sintetizando. Ok para vocês? Beleza? Agora, sinceramente falando, né? Porra, beleza, viu o balanço patrimonial, olhei o número, não entendi merda nenhuma. E aí? Aí eu preciso entrar com uma outra técnica chamada de análise das demonstrações contábeis. Aí
fico na dúvida se a banca, a próxima, vai pedir ou não. Vários concursos de carreira fiscal pedem esse item da contabilidade, que é uma disciplina mesmo, de análise das demonstrações contábeis. Opa! Balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, essas coisas. Eu estou consolidando, né, uma informação em dado momento de tudo que ocorreu durante o ano, registrei um monte de coisa. Por exemplo, a conta caixa. Vamos pensar na demonstração dos fluxos de caixa aqui. Pô, a conta caixa ela ficou aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo durante o ano. Mas não quero saber, eu quero saber o estado final do caixa, meu amigo. Então, a demonstração do fluxo de caixa. Né? Eu quero saber se houve lucro ou prejuízo. Não quero saber o que ocorreu durante o ano. Lucro ou prejuízo. Tudo aqui está na demonstração contábil. Só que cada demonstração contábil vai ter a sua finalidade diferente. A gente vai falando sobre isso individualmente mais à frente. Mas tudo bem? Tá? Então, a análise das demonstrações contábeis tem como objetivo a interpretação das informações contidas aonde? Nas demonstrações contábeis. Lá na frente, lá para a quarta aula, ou quinta aula, vamos falar sobre balanço patrimonial, tecnicamente. Amanhã a gente começa a falar de uma forma bem genérica do patrimônio. Mas balanço patrimonial, tecnicamente, lá para a quarta aula, acredito eu, quarta ou quinta aula, deve estar até no material de vocês aí o dia do balanço patrimonial. Tá? Vocês vão ver lá que o balanço patrimonial, dando um spoiler já, ele é dividido em circulante e não circulante. Ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante. O que significa um ativo circulante maior que um passivo circulante? Não sei. Só existem números, né? Então, existe uma técnica chamada de análise de demonstrações contábeis que vai te mostrar o que significa um ativo circulante maior que um passivo circulante, ou vice-versa. O que significa eu pegar mais recursos, capital terceiro, com capital próprio. Isso é interpretação. Então, aí, eu não sei se na banca vai vir essa disciplina. Normalmente, para as carreiras fiscais, algumas vêm. Quem vai fazer a Receita Federal, né, possivelmente para o ano que vem, que deve vir, deve cair. Análise das demonstrações contábeis. Tá? E a última técnica é a auditoria. Né? O que consiste a auditoria? Como eu comentei com vocês, as empresas de capital aberto, que elas precisam gerar informação para uma gama enorme de investidores, precisam contratar obrigatoriamente uma auditoria externa, mesmo que ela tenha uma auditoria interna. Por quê? Porque eu preciso de uma chancela, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de um parecer técnico dizendo que aquelas demonstrações contábeis estão de acordo com as normas de contabilidade aplicadas no Brasil. Então, para isso, a auditoria faz por amostragem, ela não vai ver toda a demonstração, mas ela tem metodologias para isso aqui. Então, a auditoria tem relação com validação, com conformidade, vamos dizer melhor, né? Conformidade. Ou seja, eu preciso de ter alguém de fora para validar ou para dar conformidade às informações, né, descritas nas demonstrações contábeis. Tudo bem para vocês aqui? E eu imagino que vocês vão ter essa disciplina específica com algum outro professor de auditoria, né? Acredito eu, né? Tá? Então, são as técnicas contábeis aqui. Querem fazer alguma pergunta? Fiquem super à vontade aí. Tranquilo por enquanto? Beleza mesmo? Que horas tem aí? Só para eu ter uma ideia de hora para 8, né? A minha ideia é que a gente faça um intervalo por volta de 8h30, pode ser? Que a gente dá aquela quebrada no meio, 15 minutinhos, a gente depois vai até o final, tudo bem? Oi? Tem intervalo? Aí como é que funciona? Não, que aí vocês me orientam aí, como é que faz? Então toca o sinal? Igual colégio, é mesmo? Não, então 8h20 a gente para, não tem problema não. Não, beleza, não, fechou. É o que eu achei que não tivesse, então assim, de boa. Beleza, então, vamos lá, vamos tocar o pau. Oi? Eu percebi no material que tem vários DC16, da contabilidade. CPCs. Vamos falar sobre ele já já. Deixa eu ver se...
CP6, Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Assim, a gente vai falar de uma maneira geral, mas é na avançada que a gente vai detalhar bastante vários deles. Não é que é decoreba. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso já já. Por que existem esses CP6? Né? E é onde vai fazer diferença para vocês. Conhecer os CP6. Pelo menos os mais cobrados, né? Os mais previstos em prova aqui. Deixa eu falar aqui, então, aqui. Ó. Já que vocês estão com as questões, vamos ver se a gente consegue aqui matar algumas. Ó. O objeto da contabilidade, questão 1, se restringe ao aspecto quantitativo do patrimônio organizacional. A questão está errada, né? Porque patrimônio pode ser analisado pelo aspecto qualitativo, que é a composição, ou quantitativo, que são os valores que ali estão descritos. Então, toda vez... De repente, eu até coloco aqui... tem como colocar a questão, as questões ali? É porque aqui eu acho que só está a parte teórica. Tem um arquivo de questões. Será que eu consigo chapar aqui? Oi? Não entendi. É porque, na verdade, aconteceu. Eu mandei 7 arquivos, né, individuais, e depois só uma de questões. Não, tranquilo. Setinha? Que aqui são só a parte teórica. Não, aqui não tem as questões. Aqui só está a aula teórica. A de questão não está aí não com vocês, não? Eu consigo acessar o meu e-mail daqui? A internet funciona aqui? Não, porque aí eu pego o e-mail que eu mandei, né? Oi? Professor, mas ele tem, ó. Cuidado na hora do seu e-mail aí, tá ao vivo. Não tá na página inicial, não, professor? Porque de vez em quando eles baixam aí na página inicial. Já salva todos os arquivos. Será? Deixa eu ver. Olha aqui, tá aqui, ó, questões, ó. Nem precisei entrar no meu e-mail, né? Precisei. Salvou a parte. Opa. Então, o objeto da contabilidade se restringe ao aspecto quantitativo? Já vimos que não, né? Porque, ou seja, o patrimônio se analisa pelo aspecto qualitativo, que é a composição, e quantitativo, que é valor. Quase todas as vezes que a CESP coloca essa restrição, a maioria das vezes isso está errado, tá? Então, a questão 1 aqui é errada. 2, não falei sobre isso ainda, tá? Então, vou passar batido, depois a gente volta nela. 3, com relação aos conceitos básicos da contabilidade, julgo isso subsequente. Em relação às necessidades individuais da informação contábil no processo decisório, o mesmo usuário não pode ser interno e externo ao mesmo tempo. Errado, falamos sobre isso aqui, né? Então, a questão está errada. Não falamos sobre isso aqui ainda, a 4, nem a 5. Deixa eu ver. E nem as demais, tranquilo. Isso aqui a gente vai falar já já. Beleza. Bom, então, para fechar essa parte aqui, tá? Eu vou fazer um link com essa questão. Então, assim, falamos da contabilidade de um aspecto conceitual, finalidades, objeto de estudo, né, objetivos, finalidades, as funções. Falamos dos usuários da informação contábil, falamos das técnicas contábeis, né? E, basicamente, a gente vai começar a migrar para uma parte de normas, que aí vai entrar os CP6, para vocês entenderem o que significa isso. Mas, antes disso, a contabilidade ela também pode ser dividida em contabilidade teórica e a contabilidade prática. A contabilidade teórica, ela
parecidamente com o direito, ela tem relação com leis, normas e doutrinas, né, que acabam conceituando, né, alguns aspectos da contabilidade. Então, vamos falar da Lei 6.404 daqui a pouquinho, da Lei 11.638, da Lei 11.941, vamos falar das normas brasileiras de contabilidade e dos famosos CPCs, que são os pronunciamentos contábeis, né? E a doutrina tem a questão de, às vezes, eu tenho uma doutrina aqui que todo mundo já conhece, né, em relação a fatos contábeis, fatos administrativos. Então, existem algumas doutrinas que não tem lei, mas tem uma doutrina em relação àquele assunto específico. E a contabilidade prática são justamente quem? As técnicas contábeis. Ou seja, legal, tem uma coisa na lei lá, eu preciso fazer contabilidade desta forma. Isso está na lei. E a prática? Preciso escriturar, elaborar, analisar e, se for o caso, ter uma auditoria, né? Então, para quem gosta de mnemônicos, né, a gente chama esse cara aqui de EEAA. Tá? Eu não sou muito fã, não, né? Mas nem sou muito bom nisso, tá? Mas talvez possa ser bem-vindo em algum momento aqui. Então, ou seja, a contabilidade prática tem a ver com as técnicas contábeis. Ou seja, é a aplicação da teoria na prática, né? Então, essa questão número 2 fala o seguinte, ó: a respeito da contabilidade geral, julguem o item a seguir. A contabilidade teórica consiste no registro das operações de determinada entidade em livros mantidos para essa finalidade. Certo ou errado? Ou seja, contabilidade teórica consiste em registro? Não. Seria contabilidade prática, porque eu aplico as técnicas contábeis. A escrituração é uma técnica contábil. Então, eu estou praticando algo que alguma norma estabelece, né, ou exige, ou evidencia. Conseguem perceber aqui? Então, a contabilidade teórica tem relação com as legislações, com as normas, né? É parte conceitual mesmo. Agora, quando eu coloco a teoria na prática, aí eu venho para a contabilidade prática. Aí é a aplicação da teoria e qualquer uma técnica dessa aqui. Tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Bom, feito isso... Opa! Vamos chegar lá agora. A gente vai ter muito cuidado para falar sobre eles. Por quê? Porque que acontece? Alguém formado de direito aqui? Direito? Você? O que acontece? Já adianto de antemão que não se trata do Código Processual Civil. Tá? Estou falando isso porque, foi até no podcast agora com o Fontana recentemente, eu estava fazendo um curso no Rio de Janeiro, há uns anos atrás, para o concurso de fiscal de Niterói, né, que é um município do Rio, né? E tinha muito CPC. A gente começou a falar de CPC. Aí a menina chegou, por exemplo, a primeira aula foi de 8 às 5, a menina chegou lá 3 horas da tarde. Não sei nem o que ela foi fazer lá. Aí chegou lá, começou a me olhar com o olho esbugalhado. Aí eu falei, CPC. Aí começou a me olhar com o olho esbugalhado. Eu falei, que tá passando mal essa menina, né? Mas eu falei, não, agora eu tô aqui. Ela também chegou atrasada, o problema é dela agora. E Chegou no final da aula, eu falei, meu amor, o que tá pegando aí? Eu estudei 5 anos de direito, eu nunca vi falar disso, e não sei o quê. Ela tava achando que é o Código Processual Civil. Né? Eu falei, por isso que dá ruim chegar atrasado na sala de aula. 3, né? Já chegou morrendo ali já. Aí, enfim. Então, eu vou ter muito cuidado para falar sobre o CPC com vocês, porque é uma novidade para muitos de vocês, mas cobra-se muito em prova. Tá? Então, a gente vai ter esse cuidado para tratar esse assunto. Fiquem tranquilos em relação a isso que a gente vai chegar lá. Bom, o nosso próximo assunto vai envolver justamente aqui a análise das principais leis, né, que regem a contabilidade, ou das principais normas que regem a nossa contabilidade. Tá? Enquanto isso aí, podem fazer perguntas, tá? Enquanto eu apago aqui. Oi. Isso, vamos falar agora.
Não tinha franja, não é? Era como? Gostei. RLM purinho, né? Raciocínio lógico. Tá certo. É isso aí. Bom, meus amigos, então vamos lá. Bom, a primeira lei que passou a reger, né, assim, na prática, a contabilidade no Brasil foi a Lei 6.404 de 76, que é a Lei das SAs, Lei das Sociedades por Ações. Ok? Toda empresa que é sociedade por ação é regida pela Lei 6.404 de 76. Ou seja, essas empresas possuem o seu capital social dividido em ações. Só que existe uma diferença, que eu posso ter uma empresa, né, por ação aberta, anônima também, e fechada. Qual é a diferença básica de uma SA aberta ou fechada? A aberta negocia ações no mercado. Livremente, sem problema algum. Só que essas empresas, obrigatoriamente, são reguladas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é justamente a entidade que regula o mercado imobiliário no Brasil. Ou seja, estão sujeitas às normas da CVM. Ok para vocês? Tá? E a fechada não negocia. São poucos acionistas dentro dessa empresa. Tá? Então, por que a necessidade da lei das SAs? Cara, eu precisava ter uma lei no Brasil que regulasse o mercado de ações. Né? Começou a ter um boom de empresas começando a negociar ações, não tinha nenhuma legislação que amparasse, né, a contabilidade dessas empresas. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: a contabilidade, essa aí já é história, né, de chope, mas é importante a gente falar sobre isso. A contabilidade, de uma maneira geral, ela sempre refletiu aspectos culturais, econômicos, religiosos de um país. Então, antes do Brasil fazer a sua convergência para as normas internacionais de contabilidade, outros países também demoraram a fazer, porque cada país tinha uma contabilidade diferente. Só que aí, meus amigos, vamos imaginar o seguinte: veio a globalização, a possibilidade das empresas transacionarem em qualquer parte do mundo, né? De eu ter várias filiais em várias partes do mundo. Porra, cada país tinha uma forma de fazer contabilidade. Aí eu tinha uma empresa, um grupo econômico, que tinha filiais em 20 países. Cada país com a sua contabilidade diferente. E para consolidar isso? Qual era a contabilidade verdadeira? Porque cada uma entendia a contabilidade de uma forma diferente. Ou seja, o que é verdadeiro? É no Brasil que é verdadeiro? É na Alemanha, nos Estados Unidos, é na Índia, no Japão? Então, a contabilidade passou, durante muitos anos, por um processo de descredibilidade no mercado financeiro mundial por conta disso. Porque não tinha uma padronização. Pô, cada país faz de uma forma, como é que é isso? Então, houve a necessidade de se padronizar a contabilidade em todo o mundo. Então, num primeiro momento, né, houve a publicação das IAS, tá? Vou botar aqui, ó, inicialmente, a nível mundial, tá? Isso aqui é só para vocês, botar três do outro lado aqui. Inicialmente, o IASC, que era um órgão específico na época, com poucos países, passaram a publicar as IAS. As IAS eram as normas internacionais de contabilidade. Oi? Ainda não. Isso é tudo lá fora ainda. O Brasil nem pensava em fazer o processo de convergência. Isso aqui foi em 1973, alguma coisa desse sentido. Posteriormente, mais países passaram a aderir aos padrões internacionais de contabilidade. Aí o novo órgão que passou a fazer a publicação passou a ser o IASB, tá? Sediado lá em Londres, né? E o IASB passou a produzir as famosas IFRS.
Então, IFRS seria o quê? International Financial Report Standard. Né? São as normas internacionais de contabilidade. Ou seja, a partir de aqui, todos os países que começaram a querer padronizar a sua contabilidade para o padrão IFRS passou por um processo de convergência específico. O Brasil começou com a Lei 11.638 de 2007. Foi no governo Lula, 2007. Então, a Lei 6.404, isso é muito importante vocês saberem disso, não foi extinta, essa lei existe até hoje, mas ela foi atualizada inicialmente com a Lei 11.638 de 2007 para iniciar o processo de convergência das normas brasileiras às normas internacionais de contabilidade. Ok para vocês? Tá? Então, tive esse caminho aqui. Posteriormente, foi publicada a Lei 11.941 de 2009. Por quê? Porque essa legislação aqui, ela deu o start inicial e ela, durante anos eu fiz de uma forma, como é que eu vou do nada acabar tudo? Até porque, aí há que se ressaltar, legislação tributária não é atualizada conforme a contabilidade. Então, ou seja, o fisco cagou para isso aqui, ok? Para fins tributários, estava nem aí. Só que eu vi o CPC 16, acho que foi o seu material, não lembro. Como que fala, né, tributário, os impostos dentro e fora, como se estivesse dando tributário dentro. Na verdade, o problema não é nem só esse, não. Porque acontece? Quando eu digo que o fisco cagou para isso aqui, no bom sentido, assim, no bom sentido, né? Porque acontece? Vamos dizer assim, o objetivo da Receita Federal ou estadual é tributar. Então, ela entende um fato gerador como X. Por exemplo, depreciação. A nossa norma fiscal determina alíquotas percentuais de bens móveis, de bens imobilizados. Porra, mas quem é o fisco, assim, com todo respeito, para determinar qual é a vida útil de um bem para da empresa? Não faz sentido nenhum. E as normas internacionais de contabilidade falam o seguinte, ó, cada empresa vai avaliar qual é a melhor forma de depreciar o seu ativo. Lá, o fisco fala que uma máquina obrigatoriamente tem que ter 10 anos, 10% ao ano. Porra, mas e se eu quiser fazer em 12, em 15? Se eu achar que eu tenho condições de postergar a vida útil dessa máquina, vou fazer por 15. Só que aí, quando a empresa vai fazer a apuração dos tributos, aí é o samba do doido. Por quê? Eu vou ter que fazer ajustes no lucro e para atender a gente vai falar sobre isso só mais à frente. Eu não vou nem falar agora, não. Então, são ajustes que eu preciso fazer para oferecer. Então, eu tenho que fazer duas contabilidades. A societária, para atender às normas, e para atender ao tributo. Né? Então, essa norma aqui veio para consolidar tudo aquilo que ficou meio pendente, né? Pô, a transição está sendo feita e ela foi finalizada nesse momento aqui, 11.941 de 2009. Ok para vocês, por enquanto? Tá? Beleza, então, essa lei ainda existe, só que ela foi atualizada. Até tudo bem para vocês? Beleza? Tá? Bom, no material de vocês tem aqui. Quando eu faço essa transição, várias coisas passaram a mudar. Por exemplo, no balanço patrimonial, existia a figura do ativo diferido, né? Existia a figura do passivo, do ativo, na verdade, não ser segregado em ativo circulante e não circulante. Eram vários tipos de ativos, vários tipos de passivos diferentes. Agora não, circulante, não circulante. Ficou muito mais fácil. Né? Aí várias outras obrigatoriedades vieram com essa nova norma. Vocês já ouviram falar em teste de recuperabilidade? Nunca ouviu falar, né? Que eu chamo de impairment, teste de impairment. Vocês vão ver em avançada. Particularmente, é um dos assuntos que eu mais gosto na contabilidade. Lá no Rio a gente faz um curso só desse assunto. No dia da avançada, eu tenho que tomar cuidado para não me estender muito, para também não tomar o nosso tempo. Qual é a lógica? Lembra que a Petrobras, em 2014,
ela deu um prejuízo bilionário. Não sei se vocês vão lembrar disso. Foi o ano dos 6 bi de corrupção. Não tem aquele ano que ela teve que divulgar os 6 bilhões de reais de corrupção? Não sei se vocês vão lembrar disso, foi em 2014. Mas o prejuízo da Petrobras não foi por conta dos 6 bi. Foi por conta do impairment, do teste de impairment que ela teve que fazer. O que é o teste de impairment? Foi uma normativa que as normas internacionais de contabilidade trouxeram. Qual é a lógica do teste de impairment? É o seguinte, você comprou aquele imobilizado por quanto? Comprei por 100 mil reais. Passados 5 anos, qual é o caixa que ele gera hoje? Qual o caixa máximo que ele gera hoje? Gera 20. Jamais poderia estar contratado como 100. Porque o caixa gerado é menor do que o custo. Do estoque é a mesma coisa. Eu comprei um estoque por 200. Qual é o caixa gerado para aquele estoque? 30. Jamais poderia ser contratado por 200. Então, eu tenho que realizar uma perda. Uma perda de redução ao valor realizável, ao valor recuperável. Isso vai para despesa, vai para resultado. E na Petrobras foram 44 bilhões de impairment naquele ano. Por quê? Contratos superfaturados, ativos que, na verdade, gerariam muito menos caixa do que foram contabilizados, porque os contratos estavam superfaturados. E lá no Rio, especialmente falando, tinha uma região lá de Itaboraí, né, onde teria o Comperge, que seria o maior complexo petroquímico do Brasil, que foi uma loucura lá. Comércio abriu, hotel abriu, shopping abriu, fizeram desapropriação de uma porrada de casa lá, e nada aconteceu. Só na Comperge foram 20 bilhões de reais em ativos que foram baixados por superfaturamento. Bizarro, né? Só que isso não existia antigamente. Com as normas internacionais, passaram a existir. Então, são situações bem interessantes que a gente vai trazer ao longo das aulas aqui, né, que foram impactadas por conta dessas novas normas de contabilidade. Até aí tudo bem para vocês? Tá? Então, depois do intervalo, eu vou dar sequência aqui para falar dos CPCs. Tá? E para falar das normas brasileiras de contabilidade, que aí eu também respondo a tua pergunta aí. Beleza por enquanto? Nesse ritmo tá bom para vocês? Tá ótimo? Show de bola, então. Assim, particularmente falando, hoje vai ser o dia que a gente vai trabalhar menos. Tá? A partir de amanhã a gente vai ter mais exercício, mais cálculo, mais análise para fazer, mas essa parte introdutória ela é muito importante. Tá? Então eu não posso também atropelar, porque senão lá na frente vocês, porra, não entendi isso aqui, porque lá atrás eu não falei, ou falei meio... Não, tem que ter a base, não tem jeito. Tudo bem para vocês? São quantos minutos de intervalo, gente? 15? Show. Então,